gente, boa noite, né? A gente está aqui numa jornada de conhecimento, uma jornada de aprendizado, uma jornada realmente assim de conhecimento sério de como nós devemos agir, de como a gente às vezes ainda está agindo, de como devemos nos posicionar e crer que se Deus está trazendo algo à tona é para mudar os meus caminhos, a minha direção no sentido da alma, dos posicionamentos, das motivações do nosso coração. Entender que Ele nos ama independente disso, porém, venha como estás, não é isso? Mas permaneça como estavas? Não. Então venha como você está. Mas nessa situação de estar, vamos dar passos de mudança, né? Vamos dar passos de mudança. Então Deus te aceita, te ama, te envolve, te cobre, enfim, como você está. Mas venha para o Senhor e deixa Ele te conduzir para o novo de Deus. E o novo dele é todo dia. Como assim todo dia? A palavra não diz que a vida do crente ela é uma novidade de vida todos os dias? Então a minha vida não é igual, ela é sempre diferente. É só eu estar com os meus olhos abertos, né, os meus ouvidos atentos, que eu vou ver uma diferença diária. Agora, se eu acreditar nas mentiras do inimigo que fala que é a perspectiva debaixo do sol, como fala em Eclesiastes, né? Salomão ministrando, deixando escrito para nós, a perspectiva debaixo do sol e a perspectiva eterna. Onde você tem caminhado? Na perspectiva embaixo do sol ou na perspectiva eterna? Salomão, que teve tudo embaixo do sol, que o dinheiro podia pagar, que o poder podia ter, nos explica do princípio ao fim da vida dele. O que é caminhar debaixo do sol e o que é caminhar numa perspectiva eterna. Nós, em nome de Jesus, eu tenho querido ensinar vocês a caminharem numa perspectiva eterna. Claro, estamos aqui, caminhamos aqui, temos uma vida natural, vivemos, habitamos um corpo de carne. Mas a nossa perspectiva, a nossa esperança não está somente aqui. Ela está na eternidade. Ok? E de acordo com isso, a gente tem tido o nosso caráter transformado, confrontado, transformado. Então vamos lá. A gente está vendo as características então do espírito de dominação e controle, ok? Nós estamos na terceira característica, que é a pessoa que incentiva a lei das obras e o espírito de competição entre os irmãos. Essa é também uma forte característica de alguém que tem um espírito de liderança dominador. Temos em palco um estilo humanista de liderança vinculado ao ceticismo espiritual. Não há muito espaço para intercessão ou para o ministério profético, os quais podem ser interpretados como aberrações. O que é um ceticismo? É uma incredulidade, uma dúvida, não acredita, é cético. Não, isso aí... Não, existe um ministério profético. Então, mas o espírito de dominação e controle não acredita nisso, nessas manifestações. Pessoas que se fiam no seu carisma, na força da sua personalidade, no seu ativismo, na sua capacidade humana de engendrar relacionamentos ou formar, articular relacionamentos, na sua persuasão, na sua desenvoltura natural de resolver os problemas, na sua experiência de trabalho, na sua maturidade e formação intelectual como elementos suficientes para a ordenação de uma liderança espiritual. Vocês estão vendo que são tudo características naturais? São boas características, não são? Mas não adianta nada se for só isso. Eu sei que eu tenho uma personalidade cativante, forte, eu sei que eu tenho um jeito de lidar com as pessoas. O apóstolo diz que eu sou relações públicas, que eu chego, falo, converso, tal, tranquilo. Mas se o Espírito de Deus não for comigo, gente, não adianta. E isso vai durar só um tempo? Pode durar até o tempo da volta de Jesus. Só que a minha salvação não vai estar garantida. Por quê?
porque eu vou estar agindo na força do meu braço e nisso eu posso acabar perdendo a verdade do Senhor, a direção do Espírito, certo? Então olha só, obviamente todas essas coisas são boas e até necessárias, mas quando idolatradas, tornam-se pedras de tropeço. Salmo 147, versículo 10 e 11. Lê pra gente, pastor André. Página 30. Não se deleita na força do cavalo, nem se compraz na agilidade do varão. O Senhor agrada-se dos que o temem e dos que esperam na sua misericórdia. Então ele não tem prazer, ele não se deleita na força do cavalo ou se compraz. Lembra aquele que ele falou para Jesus quando o Espírito de Deus desceu como pomba sobre Jesus? Eis o meu filho amado em quem me comprazo. O que é comprazo? Tenho prazer. Então ele não tem prazer na agilidade. Eu sou super ligada, ágil, tchá, não sou ligada na tomada. Vocês caminham comigo, vou lá, faço, volto, tatum. E tem um monte assim no nosso meio e no meio cristão. Mas isso não traz prazer para Deus. O que traz prazer para Deus é aquele o quê? Que teme ao Senhor e que espera na sua misericórdia. Eu vou usar essas características em prol do reino. Mas isso não traz nada para mim. O que traz é o temor do Senhor e esperar na sua misericórdia. Que coisa tremenda, né? E a gente às vezes acha que tá lá ativo, fazendo, acontecendo. Tem que fazer acontecer, viu? Não é para deixar de fazer e de acontecer. Mas esteja na presença de Deus, em temor e tremor, clamando a misericórdia por ti e pelos teus irmãos. Por mais que as nossas qualificações humanas tenham peso positivo em se tratando de transformar a realidade espiritual que precisa ser mudada, tudo isso seria irrelevante. Essas pessoas se sentem tão capacitadas e ensimesmadas em determinados méritos pessoais que acabam se esquecendo da suprema importância das suas motivações como requisito moral indispensável para nos alinharmos com a vontade de Deus. Princípios morais. As motivações é o que a gente tem tratado há vários e vários meses. Por que será que a gente está demorando tanto? Porque vocês já perceberam? Vários assuntos, mas a gente volta sempre na motivação do nosso coração. Por quê? Porque Deus está querendo nos afinar com Ele. Então eu vou atingir a perfeição? Não, tá? Na boa, não adianta. Você não vai ser perfeito nunca. Eu não vou ser perfeita nunca. Mas Ele pode tirar o melhor dele de você. Deixa que Ele tire, certo? Tudo que conseguimos com o nosso orgulho é a resistência do próprio Deus. Deus resiste e dá força a quem espera na misericórdia e no temor. Uma pessoa dominadora está sempre querendo convencer a todos que merecem determinada posição ou situação privilegiada. Não, ele merece. Advoga sempre em causa própria. Por isso torna-se intrinsecamente competidor. Ele sempre é melhor. Ele ouve um comentário, mas ele tem que falar dele para mostrar que ele também tem essa capacitação. Daí tá lá um irmãozinho dando um testemunho. Daí ele também. Dependendo da motivação dele, ele vai lá e vai... Não, mas eu também, aí ó, eu fiz, eu aconteci, porque... Misericórdia. É, mas acontece muito. Muito, 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 muito. E isso gera competição. Contenda, né? Que vai sempre... É porque Ou em cima do se o outro tá machucado, o que vai acontecer? Você vai você vai mostrar que você sabe. Daí ele tem um pouco disso, ele vai achar que você tá querendo dizer que ele não sabe. A gente já viu situações assim acontecendo, não vimos? E como isso é forte. Quando firmamos então a nossa liderança nas nossas obras e nos nossos méritos, vamos nos jactar de nós mesmos. A gente vai se ensimesmar, se encher, agir com arrogância.
um espírito de engano e superioridade entra em cena. Com isso, perdemos de vista que temos um inimigo em comum e começamos a lutar e competir contra os nossos próprios companheiros de ministério. Vocês nunca viram isso em lugar nenhum? Competição, mostrar que sabe mais, que sabe menos, que está melhor espiritualmente, que merece mais, que merece menos. Isso é jactância, é arrogância, agir com superioridade, mas a pessoa acha que ela só está mostrando, olha aqui, ó, jactar, gloriar-se, ufanar-se, vangloriar-se. Esse é o sentido exato, é o significado. Eu coloquei aqui o dicionário na nossa apostila, porque essa é uma palavra muito usada na Bíblia e nós não sabemos exatamente o que ela significa, a jactância. Então agora nós sabemos exatamente, ó, gloriar-se, ufanar-se, vangloriar-se. Só que com a intenção do que? De roubar a glória de Deus e de achatar o nosso irmão. Muitos fazem isso. Olha onde é que Deus me pôs. Olha como Deus me usa. Gente, não é por aí. Pela misericórdia de Deus ele nos usa, né? Seria um exemplo, às vezes, um irmão, um exemplo, quer entregar para vencer todo mundo, e Deus não tem nada a ver, e o irmãozinho vai, poxa, Deus não me usa tanto assim e tal. Não é O profético, ele é perigoso nessa área. Nós, profetas do Senhor, a gente tem que estar vigiando nisso o tempo todo. Até eu estive conversando com uma moça esses tempos atrás, acerca do profético, né? E eu estava falando para ela que quando você começa a atuar no profético, Deus começa a descortinar e desenrolar os mantos, que a gente fala, que é como se desenrolasse mesmo, você visse, como se fosse algo escrito mesmo, ou uma foto, não dá para explicar, é algo muito... Não dá para explicar, é sobrenatural. As pessoas começam a esperar uma resposta sua. Se você acha que você deve uma resposta a elas, você já está se gloriando e se ufanando, se enchendo. Porque eu só tenho que ter resposta se Deus tiver algo para me falar para alguém. Só que vamos lá, eu ministrei aqui, eu ministrei 30 pessoas, mas tem 60. E as outras 30 não sei, não tenho o que dizer. Mas eu me sinto na responsabilidade de também entregar uma palavra. Aí vai entrar o quê? O espírito de engano. Porque já não é Deus, mas eu estou agindo como se fosse Deus. Está repreendido em nome de Jesus isso na minha vida. Então, se você não tem o que dizer, não diga. Abençoe. Eu te abençoo em nome de Jesus. Que Deus faça que o centro da vontade dele seja tudo na tua vida e tal e tal. E se Deus trouxer algo durante a oração, você fala. Se não, fala. Daí a pessoa fica parada assim, com aquele ponto de interrogação assim na tua frente ali. E você fica assim. Já contei pra vocês. Pastora, você tem alguma palavra pra mim? Tenho. Vai ler a Bíblia. Poxa, pastora, mas ele não te mostrou nada. Mostrou. Você não tá entrando na presença de Deus e lendo a palavra como deveria. Você tá esperando algo de mim e não de Deus? Então, daí entrega pra todo mundo. Tem que entregar. Se Deus tiver, amém, amados. Em nome de Jesus, entrega. Mas o profético, o profeta do eis que te digo, se ele não vigiar, ele vai entrar nessa linha. De ter que, eu sou obrigada, meu Deus, o que eles vão pensar de mim? Que eu não sou de Deus, porque se eu entreguei pra fulano, tem que entregar pra si. Não, tu não tem. Tu tem que entregar algo para quem Deus te mostrou e te disse que tu tinha. Se você quer orar por todos, impõe as mãos e abençoa. Amém? Isso é algo que eu aprendi com os profetas, em ministrações de profetas mesmo, de como agir, o que fazer, que a gente tem ensinado também a vocês. Não ora, não diz aquilo que tu tá dizendo sem saber se é teu ou se não é. Abençoa a vida da pessoa. Essa responsabilidade não é tua, ela é do Senhor. Tu é um vaso sendo usado pelo oleiro, né? Então, se de repente, daí tem um pastor ali que vai ver que ele é um grande profeta de Deus, daí começa, né? Tem que aparecer, tem que mostrar que é de Deus. Não tem que mostrar pra ninguém que eu sou de Deus. Eu tenho que ser de Deus. E se Deus tiver algo pra usar em mim, amém, me usa. Tô aqui, um vaso, esperando Deus levar. Mas eu não preciso mostrar nada.
Quem precisa mostrar alguma coisa, se quiser, quem vai é Deus. Mas eu não preciso. Se eu entrar nessa linha do eu preciso mostrar que eu sou de Deus, daí tu vai entrar na tua santidade, que não é de Deus. No teu conhecimento, que não é o de Deus. É claro que a gente tem que usar o conhecimento que nós adquirimos. Mas a glória é dele. Amém? Então vamos lá. Além de incentivar a lei das obras e o espírito de competição, ele é centralizador e egocêntrico. Uma pessoa dominadora tem a estranha necessidade de ser vista e reconhecida como a mais importante. Precisa estar continuamente se sentindo na posição de maior destaque, tendo a primazia. Não tolera que ninguém desponte mais do que ele. Isso pode incomodá-lo a ponto de inibir o crescimento e a atuação dos outros. Ela condiciona a autoridade e o ministério das pessoas à aprovação dela. Saul nos mostra um exemplo bem característico de uma liderança centralizadora. Uma das principais inspirações da dominação, olha só, é a inveja. Inspira, vamos entender isso aqui. Uma das principais inspirações, o que inspira um dominador, é a inveja. Ela quer, Deus tem o que é dela, mas o que é do outro é melhor. A unção do outro é melhor, o jeito que o outro fala é melhor. Poxa, Deus usa, Deus fala. Você se inspirar num homem de Deus, numa mulher de Deus, e porque ele é um exemplo bom para você e você gostaria que Deus te usasse de determinada maneira, é uma coisa. Essa é uma inspiração santa, é bom. Paulo disse o quê? Sede meus imitadores, como eu sou de Cristo Jesus. Então, isso é bom. Mas a inveja, ela não é isso. A inveja é assim, Deus está fazendo na vida dele, deu para ele. Mas nunca o que é dele é bom. Sempre do outro é melhor. A grama do vizinho é mais verde. A grama do vizinho é mais verde. Né? Então vai lá, Deus vai lá e dá para ele, vamos ver, Deus dá para ele uma palavra dizendo que o Senhor vai usar ele muito. Daí pro irmão, Deus falou que vai levar ele para os Estados Unidos. Eu tô aqui pagando preço, quem tem que ir sou eu. Por que Deus não me falou isso? Eu só dei um exemplo, mas são tantos que até nem consegue lembrar todos. Mas são vários, né? Uns vão voar, vão participar, que nem disse o Senhor, dos traslados do Senhor, vão ser arrebatados. Amém? Poxa, por que Deus não falou isso pra mim? Tô aqui, esperando. Que prova! Tô aqui orando pra Deus falar comigo, Deus não fala. Enquanto estiver orando pra Deus falar com você, e você querendo, eu sei porque eu já fiz isso tanto, eu ficava com o olho aberto assim, esperando. Lá vem ele. Vocês nunca fizeram isso, não? Ai, Lafinhas. Deve fazer aquela cara de espiritual. Chora. Né? Daí o cara passa direto e tu pensa... Nunca fez isso, não? Até se dobra, faz uma cara de dor, de que tá ali, meu Deus, Deus tá falando. O desejo de alguém é bom, parece que dá um up na gente. Mas Deus só vai vir falar com você quando você não esperar. Tá bom? Nunca me esqueço, nós as ministrações do Cirilo tocando, bem no comecinho do Santa Geração, e ele passeando no nosso meio, e eu assim, orando e chorando, de eu ter ficado quieta. Eu fui inventar de abrir o olho e vi que ele estava perto. Meu Deus, ele tá perto, ele tá perto. Ai, Jesus, eu preciso dessa unção e tal, pá. Daí abriu, aí chegou mais perto, aquela coisa, aquela ansiedade. Ele olhou por todo mundo, cara. Chegou em mim, ele me pulou. Deus purinho na vida do cara. Porque a pessoa tava o quê? Focando no homem. E Deus já tinha me entregado tanta palavra. Então o que eu tava querendo? Idolatria? Deus quebrou eu ali. Aleluia, quebra mesmo, Jeová. Daí você tá entendendo? Então, a inspiração da dominação é a inveja. Daí tu vê Deus falando com o irmãozinho do lado, e daí era o que tu queria ouvir. Meu Deus, tô aqui. A chave, né? Nossa, mostra 10 chaves, eu nenhuma. Puxa, nem meia, carro velho, vai ter moto velha, tá né? louco? Deus. O cara ali já tem. Poxa vida. Então, a
A inveja, gente, é algo terrível. Inveja. Vamos descobrir aonde está a raposinha da inveja na nossa vida e cortar fora. A Bíblia revela o conflito de Saul por causa do sucesso de Davi. 1 Samuel 18, do 7 ao 9. Pode ler para nós, pastor Edilson? Dá-lhe para ele, pastor. Do 7 ao 9. E as mulheres tangendo respondiam umas às outras, dizendo: Saul feriu os milhares, porém Davi os seus 10.000. Então Saul se indignou muito, e aquela palavra pareceu mal aos seus olhos. E disse: 10 milhares deram a Davi, e a mim somente milhares. Na verdade, que lhe falta senão só o rei, só o reino. E desde aquele dia em diante, Saul tinha Davi em suspeita. Ele não ficou satisfeito, gente, em ver que as pessoas gostavam de Davi. Tá certo que, na boa, as mulheres não precisavam ter feito esse comentário, né? Assim, vamos lá, nós hoje, a pastora a pastora Cris feriu milhares, a pastora Rose feriu 10 vezes os milhares. Pra que falar isso? Ô povinho usado, né? Instigando competição ali. Mas se Saul fosse um homem sarado, ele ia ficar feliz. Poxa, Deus botou no meu exército o cara. Vou trazer ele pra perto de mim, vou caminhar do lado desse cara. Só que ele se sentiu o quê? Ameaçado. Com a glória dele sendo tomada. Agora só falta o reino. Então, inveja. Ele não estava satisfeito com os milhares dele. Ele tinha que ter os 10 milhares. Que loucura. Se vangloriar, ser melhor. achar que tinha mais poder. E Davi nunca quis isso. Davi estava servindo o rei, debaixo da autoridade de Deus. Veja bem que Davi passou a ser perseguido por Saul, não por uma deslealdade, mas simplesmente pelo seu excelente desempenho. Ele era bom no que ele fazia, Deus ungiu ele para isso. Mas isso causou inveja no rei. Isso transformou em uma ameaça. O rei deixou de ser o centro das atenções. E isso bastou para que ele tentasse de todas as maneiras eliminar o ministério de Davi, chegando ao extremo de planejar a sua morte. Aqui percebemos como ciúmes, mais outro sentimento, junta aos frutos da carne que farão com que as pessoas não entrem no reino dos céus. O ciúme pode se tornar doentio e implacável. O líder centralizador cria uma obrigação das pessoas para com ele a ponto de usurpar a liberdade dos subordinados. Condiciona as decisões dos outros à sua aprovação e interesses. Nenhum detalhe pode escapar ao seu controle. Normalmente estes líderes acabam estressados. Este é o alto preço para conseguir ser o centro. Um líder pode fazer duas coisas com a sua autoridade. Ele pode delegá-la ou monopolizá-la. Delegando, ele investirá no potencial da liderança das pessoas subordinadas a ele, acelerando o processo de discipulado e produzindo novos líderes, possibilitando um crescimento seguro. Ele está no comando, ele está observando, vendo o crescimento, a condição, o caráter, porque a gente tem que ter esse relacionamento para a gente sentir o caráter, a moral, o fundamento. Mas você tem que o quê? Delegar. Cuidem. Né? A gente tem até começado, graças a Deus tem levantado pessoas dispostas para que a gente faça o quê? Delegue autoridade. Monopolizando então a autoridade, ele atrofia o crescimento das pessoas e aprisiona os seus dons, restringindo o crescimento do reino de Deus. O monopólio da autoridade é um comportamento de antiliderança e conspira contra o governo divino. Monopólio. Não, vocês são autoridade. Né? Muitas pessoas, ai de quem tocar no ungido do Senhor. Quem é o ungido do Senhor? Sou só eu? Cada um de vocês
é ungido do Senhor. Ai de quem tocar num pequenino meu. Ai de quem escandalizar um pequenino sequer. Ai. Ah, não, mas esse tem uma unção apostólica. Esse tem uma unção profética. Esse é um pastor, um mestre, um evangelista. Honrem, respeitem, obedeçam às autoridades. Mas ungidos do Senhor são todos aqueles que receberam a Cristo e caminham com Ele. Você caminha com o Senhor? Então você é ungido do Senhor. Você não precisa conspirar ameaças para que as pessoas te respeitem. Ou precisa? Não. Né? Deus colocou você como autoridade. Então, o que vai acontecer? Ele vai mostrar a tua autoridade. No começo da minha caminhada, gente, eu queria ser respeitada e ser isso e ser aquilo. Nós temos um pouco disso quando você está caminhando. Entendeu? Poxa, você está pagando um preço, você está ali e tal. Você, no mínimo, acha que merece um respeito. Pode ser um pouquinhozinho só, mas um pouquinho. Mas isso é espiritual, é Deus que faz acontecer, né? De acordo com a nossa postura. Então, olha só, o monopólio da autoridade é um comportamento de antiliderança que conspira contra o governo divino. Presidir, ser um presidente, ensinar, liderar, não é reter, não é segurar, mas é investir com responsabilidade nos outros, delegando autoridade. Então eu vou delegar com responsabilidade. Ah, mas eu quero crescer. Ah, então a fulana não, tem uma carinha, não, ela é bem eloquente. Essa aí tá. Daí fulano, não, esse não dá porque, né, não dá. Não. Responsabilidade, chamado. Não sou eu que escolho de acordo com os dons e talentos. É o Espírito de Deus. Por isso que a igreja tá do jeito que tá. Porque pessoas têm olhado porque elas veem. Se Samuel tivesse escolhido alguém só porque ele tinha visto, ele tinha escolhido pessoas que não eram ungidas do Senhor, escolhidas para o reino. Davi estava lá, escondidinho. O que Deus falou para Samuel? E Deus não olha como o homem olha. Deus vê o quê? O coração. Então ela pode ser a pessoa mais eloquente, mais perspicaz, mais conhecedora. Se ela não tiver o temor do Senhor, que é o princípio da sabedoria, vai ser morte e destruição. Porque daí é sabedoria humana, sem o Espírito de Deus, que não serve para nada. É a árvore do conhecimento do bem e do mal que leva para a morte do mesmo jeito que o mal, literalmente falando. A única que gera vida é a árvore da vida. E é da onde tem que vir a nossa comida. Amém? Amém. Calma aí, onde é que eu tô? Página 32. Aqui. Certo, o Espírito... Aonde? Aqui. Pastores ou dominadores, né? Ai, gente, obrigada. Então, pastores ou dominadores? Apóstolos ou dominadores? Profetas ou dominadores? Evangelistas ou dominadores? Mestres ou dominadores? Vamos colocar todos. Aqui tá só um título. Mas se o título está sendo mais importante, pode ser qualquer um desses. Bispos ou dominadores? Né? 1 Pedro 5, do 1 ao 3, está ali na apostila. Quem quer ler para nós? Pode ler então. Aos presbíteros que estão entre vós, admoesto eu, que sou também presbítero com eles, e testemunha das aflições de Cristo, e participante da glória que se há de revelar. Apacentai o rebanho de Deus que está entre vós. Tenham cuidado dele, não por força, mas voluntariamente. Nem por torpe ganância, mas de ânimo pronto. Nem como tendo domínio sobre a herança de Deus, mas servindo de exemplo ao rebanho. Uau! Pedro, apóstolo, que andou ao lado de Jesus, o que ele falou? Aos presbíteros que estão entre vós, admoesto eu, ensino, tô querendo assim ensinar vocês, que sou também presbítero com eles. Ó, ombro a ombro.
e testemunha das aflições de Cristo e participante da glória que se há de revelar. Apacentai o rebanho de Deus que está entre vós, tendo cuidado dele, não por força, não porque vocês estão sendo obrigados a apacentar. É esse tipo, é isso que está falando aqui. Mas voluntariamente, porque vocês amam isso. Mas nem por torpe ganância. O que é uma torpe ganância? Querendo ganhar algo. Mas de ânimo pronto, porque você está ali, é prazeroso. Nem como tendo domínio sobre a herança de Deus. Eu sei. Mas servindo de exemplo. Não é ensinando e falando, é caminhando junto. Lembra que a gente fala? Ensina o pequenino no caminho que ele deve andar. Tá aqui, não o caminho. O caminho eu ensino falando. No caminho eu ensino falando e agindo de acordo com o que eu estou falando. Ok? Então, olha só. Devemos usar a autoridade recebida para proteger as pessoas e não para dominá-las. Essa é a grande questão. Pastores ou dominadores? Servos ou senhores? Mordomos ou donos? Vamos ler ali? Abram a Bíblia. Mateus 24, do 46 ao 51. Do 46 ao 51. Vamos ler cada um versículo, começando por mim? Bem-aventurado aquele servo que o Senhor, quando vier, achar servindo assim. Lê para nós, Marcos, 47. Em verdade vos digo que o porá sobre todos os seus bens. Ok, 48. Rauri. 48. Isso. Porém, se aquele mau servo disser consigo, o meu senhor tarde virá, 49, Hannah. Começar a espancar os seus conservos e a comer e a beber com os ébrios. Bêbados. 50. Virá o Senhor daquele servo num dia em que não esperar e a hora em que ele não sabe. 51, Andrius. Desesperá-lo e destinará a sua parte com os hipócritas, ali haverá pranto e ranger de dentes. Então essa palavra aqui, ela fala o que, gente? Virá, olha só, bem-aventurado aquele servo que o Senhor, quando vier, achar servindo assim. Em verdade vos digo que o porá sobre todos os seus bens. Porém, se aquele mau servo disser consigo, meu senhor tarde virá, ele não vem hoje não. E começar a espancar os seus conservos e a comer e beber com os bêbados, virá o senhor daquele servo num dia em que o não espera e a hora em que ele não sabe. E separá-lo-á e o destruirá e tal, que a gente já sabe o fim. Então, quantas pessoas que estão agindo assim, a gente não sabe o dia que Jesus vem. Então eu vou fazer o que eu bem quiser com os conservos. E isso está sendo falado para lideranças que têm comido a lã e a gordura das ovelhas. Que têm maltratado as ovelhas. O que é maltratar uma ovelha? Simplesmente é não pregar a verdade. Simplesmente é dar uma comida estragada. Simplesmente é não tirar ela da boca do lobo. E entre outras coisas, gente, pregar heresias, pregar mentiras, dizer que tá tudo bem quando não tá. Não, nós precisamos, o amor de Deus ele é assim. Até a volta de Jesus ele vai puxar minha orelha. Até a volta de Jesus ele vai ter que pegar de vez em quando o cajado e dar umas guascadas nas pernas da gente pra gente voltar pro caminho. Porque a nossa natureza vai querer o quê? Pular a cerca e lá dar umas voltinhas. A ovelha subir e ele não vai procurar. É. Tem que ir atrás da ovelha. Tem. Ah, mas a ovelha não tá desviada, ela não tá lá fora. Mas se tu conhece a tua ovelha, tu sabe que ela pode não estar lá fora, mas dentro dela ela tá perdida. Ou ela está se perdendo? O nosso papel não é só ver o que é aparente, gente.
Lembra que a gente falou? É tudo. O amor de Deus vê tudo, te mostra tudo. Nós precisamos. Uma pessoa dominadora almeja ser sempre o centro, agindo como se fosse o dono das pessoas. O espírito de dominação é o espírito que vem para assolar o ministério pastoral. No fundo, uma pessoa dominadora desistiu do amor de forma agressiva. O nosso conceito de amor tem tudo a ver com a maneira como exercemos a autoridade. O que predomina na nossa forma de tratar as pessoas. Vamos lá, compaixão, transparência, longanimidade, paciência, temor a Deus ou impaciência, rigidez, orgulho e interesse próprio? Na apostila, filho. É que eu li um parágrafo e depois eu li o outro porque eu não tinha lido. Terceiro parágrafo. Entendeu? Agora nós vamos pro quarto. Não, pro terceiro, porque o outro era a palavra de Deus, né? Então, o que tem agido no nosso meio? Como que eu tenho reagido com a minha ovelha? Como que eu tenho reagido com as pessoas ao meu redor? Compaixão, transparência, longanimidade, paciência, temor a Deus? Ou impaciência, rigidez, orgulho e interesse próprio? Como nós temos agido? Então, a pessoa dominadora, ela almeja ser o centro, agindo como se fosse o dono das pessoas. Perde o senso de gratidão às pessoas, como se elas fossem obrigadas a agradá-las em tudo. Ela não é grata às pessoas. Ela não agradece, ela não está junto. Ela não sofre com quem sofre. Enfim, ela está aquém, né? Desta forma, ela peca frontalmente contra o ministério pastoral em todas estas admoestações que Pedro faz. Em vez de ter cuidado, ela tem interesses. Em vez de atuar como dispenseiro de Deus, tá guardando as coisas de Deus para abençoar, ela torna-se a dispensa. Ou seja, em vez de servir, apenas quer ser servido. Muitas vezes sacrificando valores e princípios morais para obter algum tipo de vantagem ou lucro. Em vez de amar a vocação, torna-se um profissional, amando o lucro. Igrejas que se transformaram em grandes empresas. Business. Já pensou? Tem que haver organização e decência, que é o versículo usado, né? Como é que é a palavra usada? Obrigada, eu estava tentando lembrar essa primeira palavra. Ordem, não tem que ter ordem e decência? Não é o que diz as escrituras? Mas espera aí, as pessoas estão confundindo ordem e decência com business. E uma igreja não é um centro de final de semana. Uma igreja não é um lugar que Deus vem, visita, dá uma voltinha e sai fora. A igreja é você, meu irmão. A igreja sou eu. Ele habita em você ou ele faz visitas ocasionais? A presença de Deus, ela é constante em mim. Quando eu vou no banheiro, ela tá lá comigo, ela não sai porque o cheiro é ruim. Quando eu vou tomar banho, a presença de Deus não sai porque eu estou nua. Ela tá ali. Quando eu tô fazendo coisa errada, ela não sai, ela tá ali. Quando eu posso dar um testemunho e eu não dou, ela não vai embora, porque ela tá ali, porque Deus está em todo lugar. Eu sou a habitação de Deus, você é a habitação de Deus. Às vezes a gente esquece, a gente tem vergonha das pessoas e esquece que o onipresente é só Ele. A pastora não está vendo, o apóstolo não está, o pastor Davi não está, os outros pastores não estão vendo, mas o Espírito do Deus vivo está vendo. O Espírito do Deus vivo está vendo o que está no coração de cada um. Eu não sei, eu só sei quando Deus mostra. Daí quando Deus mostra, eu espero a hora certa e ó. Chinela mesmo. Né? Quando chega a hora certa. Tudo tem um tempo certo, uma forma certa para ser feita, senão dá B.O. E assim às vezes também dá B.O. quando é na hora certa. Mas enfim, há necessidade de ser assim.
A gente assumiu essa responsabilidade, a gente tem que contar com o cuidado de Deus com as nossas vidas. Eu não posso ter medo de ser verdadeira e de fazer o que o Senhor me manda. Senão, já pensou? Elias lá, no monte, trocentos milhares de vários profetas de Baal, mentirosos, lá se flagelando, se cortando, derramando sangue para Satanás, né, para Baal, e só ele foi lá, levantou a mão e disse: não vai chover. Só ele. Daí depois, quando ele disse que ia chover, pode vir todo mundo, vamos fazer o seguinte, vamos armar aqui, ó, um altar como o Senhor falou que era para ser feito o altar, porque o altar tá profanado, vocês fizeram de qualquer jeito. Qual que é o altar que vocês têm construído nos seus corações? Tá de qualquer jeito? Vamos quebrar e construir de novo. Vamos lá, vamos montar o altar. Seguinte, bota bastante água aí, porque o Deus que responder com fogo, esse é o Deus verdadeiro. O que é a água, gente? É a palavra. Derrama a palavra. Daí Deus vem e o quê? Lambe a água. Muita água, não era pouca água não, era muita água. Quem que deu essa ousadia, essa coragem? Hã? Só o Senhor. E quando Elias meio que deu uma crescidinha básica no seu interior, Deus falou: filho, peraí, tem mais 700 ali que não se dobraram a Baal não. Relaxa, tô te usando, mas vigia. Não fica se achando não. Você não é o único não. Você não é o único. Eu te usei sim, dessa maneira ousada. Mas ó... Então Deus está vendo. Todo mundo viu essa motivação no coração de Elias? Não. Mas Deus viu e já disse: Elias, mais 750 não se dobraram. Né? Diminui, filho. Então Deus está aqui, gente, e Ele está olhando para dentro de cada um, aonde a pastora não está, aonde a mãe não está, o pai não está, o pastor não está. Deus está. Viu? Vice? A pastor, o pastor não estão, mas o Espírito de Deus está. Tem alguns pecadinhos aí que estão rolando? Vamos clamar o socorro do Senhor, porque Ele te ama. Ele não tem se levantado em julgamento ainda contra você. Ainda. Ele tem estendido a mão e dito: tô aqui, filho. Pega na minha mão, que eu vou te tirar disso. Mas tu tem que querer, meu filho. Certo? Só que o seguinte... Vamos lá, onde é que a gente está? Por favor, me ajudem. Muitas vezes. Muitas vezes, vamos ver onde é que está o muitas vezes. Qual é o parágrafo? 1, 2, 3. No 3º. Dessa forma, não tem um ano para você ver, diplomacia de condições. Aqui, vamos aqui mesmo. Uma pessoa dominadora almeja então ser o centro. Desta forma, ela peca frontalmente contra o ministério pastoral em todas as admoestações que Pedro faz. Em vez de ter cuidado, tem interesses. Em vez de atuar como dispenseiro, torna-se a dispensa. Ou, em vez de servir, quer ser somente servido. Muitas vezes sacrifica valores e princípios morais para obter algum tipo de vantagem ou lucro. Em vez de amar a vocação, torna-se um profissional amando o lucro. Às vezes o lucro não é apenas... porque a gente acha que é só ganhar dinheiro e esquece que lucrar às vezes tem a ver com alguns prazeres carnais, algumas coisas que agradam o meu ego, a minha carne. Isso também é ter lucro, não é? Não é um lucro financeiro, mas é um lucro da minha carne. Em vez então de amar a vocação, torna-se um profissional amando o lucro. Não tem um ânimo pronto para servir. Antes impõe uma série de condições. Olha, eu só vou servir se for assim, assim, assim. Eu vou, mas é misericórdia. Visando apenas os seus direitos, em vez de estimular os seus liderados pelo exemplo, ele força com argumentos manipulativos e estratégias de dominação. Um líder centralizador sacrifica a liberdade
Dosa seus subordinados com o intuito de se autopromover e conservar. Porém, o que Pedro nos ensina é que o pastor não manda, mas guia as ovelhas. Ele tem um espírito justo que respeita a voluntariedade das pessoas. Ele não chefia as pessoas, ele as inspira. Então a gente vê o quê? Momentos em que nós, líderes, temos que deixar as pessoas e esperar a hora certa para falar: poxa, o que você tem feito com aquelas coisas, com as palavras pregadas? Como você tem agido? Como você não tem agido? O que você fez e o que você deixou de fazer? Poxa, a pastora pediu, né? Deus deu uma direção. Você não pediu uma direção? A direção foi dada. Como que isso está diante do Senhor? Vamos embora, vamos caminhar. Ele não se impõe como dono das pessoas, mas como um servidor. Ele tem o temor de Deus, sabendo que vai prestar contas pela vida de cada um que a ele foi confiado. Hebreus 13, 17. Hebreus 13, 17 diz: obedecei a vossos pastores e sujeitai-vos a eles, porque eles velam por vossa alma como aqueles que hão de dar conta delas, para que o façam com alegria e não gemendo, porque isso não vos seria útil. Então, tudo que os pastores fizerem, claro, aqueles inspirados pelo Senhor Jesus, é com a responsabilidade de prestar contas a Deus. Mas eles não querem, então assim, gente, vamos lá, às vezes a gente faz algumas coisas e tem que ser duro em determinadas palavras, e o que no geral acaba acontecendo? Ah, tá me perseguindo, ah, tá querendo o meu mal, poxa, não pode fazer isso. Agora vamos pensar, se esse pastor está agindo dessa maneira, essa pastora, esse homem, essa mulher de Deus está agindo assim, ela não vai colher isso também? O que a gente acabou de ler ali em Hebreus? Eu fechei minha Bíblia. 17. 13 e 17. No final, a parte B. Pode ler, Graça. Obedecei a vossos pastores e sujeitai-vos a eles, porque velam por vossa alma, como aqueles que hão de dar conta delas, para que o façam com alegria e não gemendo, porque isso vos seria útil. Porque isso não vos seria útil. Não é útil tu pesar em cima do... Ela não vai ser útil para ti, na verdade, e nem pro reino. Então a gente não ganha nada. Todo pensamento que se levanta dessa maneira na tua mente, gente, te digo isso com a autoridade do nome de Jesus, repreende, porque é o cão. Ah, porque tá querendo me destruir, tá querendo me, sei lá Deus o que vem na cabeça. Repreende. Nós não temos nada a ganhar, é só a perder. Se agirmos com essa falta de temor. Vocês têm que entender isso, porque vocês são líderes, futuros líderes, em nome de Jesus Cristo. Do que isso me seria útil? Estão entendendo? Não tem, é seta do inimigo. Se tem algo errado acontecendo, ora que Deus vai ajustar. Deus vai ajustar, porque ninguém é perfeito, mas aquele que habita em nós é. E nós temos o quê? Temor do Senhor. Já pensou? Nadar e morrer na praia? Chegar naquele dia, a gente já conversou sobre isso, e Deus dizer: ô bodinha, cabrita? Como assim? Peraí. Ai, não, eu sou ovelha. Não, vai pro lado esquerdo. Ai. O bode, o bodinho, você achava que era ovelha? Você é bode, vai pro lado esquerdo. Não, somos ovelhas. Ovelha vai como? Como que Jesus foi? Como uma ovelha muda ao matadouro. A ovelha chora, mas ela não se debate. Quem se debate? Pega um bode, uma cabrita pra você ver.
mas se bate todinho, dá coice, baixa a cabeça e vê que vem. Não é? As coisas naturais já falam pra gente, a natureza. Então olha só, ele não usurpa a herança de Deus, um líder do Senhor. Ele não é inspirado pela recompensa ou pelo ganho, mas pelo amor. Essa é a nossa recompensa. A recompensa é o amor. O amor. Certo? Às vezes ele vem, às vezes ele não vem, mas daí não depende da pessoa também, né? Não depende de nós. Quinta coisa, ambição descontrolada e desrespeito. A pessoa dominadora não se contenta apenas com o seu dom. Ela se acaba sempre invadindo, ministerialmente a área dos outros, para a qual não foi chamada por Deus. Além de não dar a devida atenção à sua vocação, ela peca contra a autoridade da pessoa de quem está usurpando a posição. Uma das principais áreas de tentação para líderes é a ambição pelo poder. Isso tende a se tornar uma idolatria implacável. Leia atentamente o texto a seguir. 2 Crônicas 26, do 16 ao 21. Não tem aquelas pessoas que têm chamado, não fazem nada com relação ao chamado, mas quando o outro está desenvolvendo dele, vai lá e mete o bedelho nas coisas dos outros? Ó. Daí o pastor deu uma ordem para ele. Ele não faz o que o pastor pediu para fazer, mas ele vai lá e se mete no que o outro está fazendo. Complicado, né? Porque ele faz melhor que o outro, ele sabe mais. Então vai cuidar da tua vida, vai cuidar do teu chamado, vai obedecer. É meio drástico, meio duro, enfim. Mas eu queria ajudar. Ajuda! Mas primeiro foca naquilo que importa. Depois soma, respeite. Escuta, irmão. Eu observei e tal. Posso te ajudar com alguma coisa? Pode, obrigada. Ou então, não, tá tudo sob controle. Respeito. Não chega invadindo. O irmão está ministrando. Você pode chegar e perguntar, escuta, eu posso dar uma palavrinha, de repente ajudar com alguma coisa? Isso é respeitar o espaço do irmão, gente. Eu tô vendo um dos nossos pastores ministrando, eu consigo observar, eu tenho que cuidar. Então eu não sei se eu já fiz isso com você, se eu já fiz, perdão. Mas assim, eu procuro sempre, escuta, posso ajudar ou dar licença, tal? O que tá acontecendo? Não, tá tudo assim, tá, tchau. E, às vezes eu saio fora, às vezes eu fico pra ajudar. Mas a gente tem que aprender o que é ter respeito, não invadir o que meu irmão tá fazendo. Querer ajudar é uma coisa, invadir é outra, tá? Então vamos ler o texto? 2 Crônicas 26, do 16 ao 21. Pode começar, pastor Edilson? Daí vai assim, tá? Lá pra trás, que aqui a gente terminou a última vez. Mas havendo-se já fortificado, exaltou-se o seu coração, até que corromper e transgrediu contra o Senhor, seu Deus, porque entrou no templo do Senhor para queimar incenso no altar do incenso. Até aí. 17, pastor André. Porém, o sacerdote Azarias entrou após ele, e com ele 80 sacerdotes do Senhor, varões valentes. 18. Resistiram aos reis de Isias e lhe disseram a ti: Isias não compete queima isso grande mais incenso. Acho que é mais incenso para o Senhor. Mas aos sacerdotes filhos de Arão, que são consagrados para o Senhor Deus. Então Isias se indignou. Não, até aí. Ali, ó. É que faltou um pedacinho. Filhos de Arão que são consagrados para queimar incenso. Sai do santuário porque transgrediste, e não será isso para a honra tua da parte do Senhor Deus. 19. Irmã, até ali, querido.
Então Uzias se indignou e tinha um incensário na sua mão para queimar incenso. Indignando-se ele, pois quanto os sacerdotes, a lepra lhe saiu à testa perante os sacerdotes na casa do Senhor. 20. Chegou não, tá junto ao altar do incenso. Junto ao altar do Senhor. Então o sumo sacerdote Azarias olhou para ele, como também todos os sacerdotes, e eis que já estava leproso na sua testa. E apressuradamente o lançaram fora, e até ele mesmo se deu pressa a sair, visto que o Senhor o ferira. 21. Assim ficou o leproso rei Uzias até o dia de sua morte, e morou por ser leproso numa casa separada, porque foi excluído da casa do Senhor. E Jotão, seu filho, tinha seu cargo à casa do rei, julgando o povo da terra. Olha só, gente. Ele era rei. Rei. E ele quis o quê? Oferecer, queimar incenso, que era chamado de quem? Do sacerdote. Mas ele achou que porque ele era o rei, ele tinha o poder, ninguém podia parar ele. Ele era quase vice-deus, na concepção talvez dele. Né? Então ninguém pode me... E ali os sacerdotes meio que foram para repreendê-lo. Então a gente vê que Uzias ele confundiu as coisas, como a gente estava falando. Ele ficou indignado com os sacerdotes. E os sacerdotes estavam tentando ajudar ele. Não compete a ti. A lepra saiu e ele ficou leproso até o dia da morte. Ainda foi separado da casa do Senhor. Agora, gente, nós líderes detestamos ser o quê? Corrigidos. Não se gosta, ninguém normalmente gosta de ser corrigido. Ainda mais se você já tem um certo conhecimento, um certo poder. Não gosta. Mas o que nós precisamos buscar em Deus? Senhor, eu tenho que ser um coração ensinável até o fim. Até o dia da tua volta, até o dia do arrebatamento. Me dá um coração ensinável, vê se há em mim algum caminho mau, Senhor. Por quê? Porque é uma luta que todo ser humano, principalmente quem tem poder, quem tem um certo tipo de dominância, vamos colocar a dominância num sentido bom, porque liderar pessoas é uma dominância, mas não pode ser uma dominância nesse sentido aqui, de manipulação e controle, ok? Mas a concepção de liderança e de guiar um povo. Eu tenho que ter saber o que isso significa e ter a responsabilidade de agir de acordo com o Espírito de Deus, ok? Então, olha só, Uzias foi um rei extremamente próspero, tornou-se um líder muito forte. De fato, o poder subiu à sua cabeça de tal forma que ele começou a se colocar acima dos mandamentos divinos. Era um mandamento, gente. Deus organizou e disse para oferecer incenso no altar era o sacerdotes. Aqui nós entendemos como facilmente o poder pode corromper o coração de uma pessoa. O orgulho abre a porta para o espírito de dominação e controle, induzindo a pessoa a transgressões que podem ser o quê? Fatais. Alguns fariseus e saduceus mandaram executar Jesus. Eles passaram por cima dos princípios e fundamentos. Eles não reconheceram Jeová, eles não reconheceram Jesus, o Deus encarnado em carne. Não reencarnado, o Deus encarnado. Deixar bem claro, né? Não reconheceram por causa de tantas mudanças, de tanta religião, de tanto dogma, de tanta doutrina, de tanta hipocrisia. O poderoso rei Uzias, vencido pelo espírito de dominação, cobiçou um ministério indevido, ambicionou o sacerdócio que já pertencia aos levitas por determinação divina. Sua ambição o estava levando a um terreno proibido e perigoso. Apesar de advertido, insistiu na sua arrogância, reagindo com indignação e autoritarismo. Enganado pela arrogância e ambição, acabou sendo severamente punido por sua transgressão.
Imediatamente a lepra brotou da sua testa, espalhando-se pelo seu corpo, pelo que foi banido, expulso da casa do Senhor. Então, um dos problemas ministeriais mais sérios é provocado por essa ambição que Uzias teve, que induziu Uzias e induz as pessoas a se sentirem plenamente no direito de usurpar o direito ministerial alheio. Por isso que a gente precisa sempre o quê? Nos reunir, conversar, né? Colocar as coisas em ordem. Para usurpar é roubar. Além de não desfrutar da graça de Deus, age na própria força, tomando o lugar de outro, agindo com imposição, manipulação e desrespeito. Isto vai desencadear um processo de desgaste, inadequação e disfunção ministerial na igreja. Por isso, Isaías ressalta o detalhe. Isaías 6:1 diz: no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e o seu séquito enchia o templo. Séquito? Como que está na Bíblia de vocês? Abram lá. Isaías 6:1. Exército. Não, nada de exército. Toda uma tropa. Não é assim. Aba das suas vestes. Fora do manto. A orla do manto. Orla do manto? A orla do manto. Né? A orla do manto enchia o quê? O templo. Então, olha só, quando Uzias morreu, eu vi o Senhor. Isaías falou. Por quê? Porque no momento em que o autoritarismo, a manipulação, o controle caíram por terra, Deus pôde se revelar para todo o povo de uma maneira sobrenatural. O Isaías era muito próximo de Uzias, eles eram muito amigos. E isso, de uma certa maneira, fez com que ele não visse algumas coisas. Então nós temos que ser sempre o quê? Neutros. A nossa amizade, o nosso amor, o nosso respeito, eles têm que ser maravilhosos uns pelos outros. Mas primeiro, o Senhor. A minha amizade não pode ser tão grande a ponto de eu invalidar princípios e fundamentos, porque eu tenho medo de ferir o meu amigo. Mas é uma ferida que vai gerar vida. Então ora a Deus para Deus te dar força. Quantas vezes isso já aconteceu comigo? Quantos amigos eu perdi? Eu já perdi amigos por causa da palavra, por ter que de repente ter que falar algumas coisas com relação a defender princípios e fundamentos. Pessoas que a gente ama muito, que eu amo muito ainda. Mas, né? Não pode, não dá. Mas em nome de Jesus, um dia essas pessoas vão ver. Né? Em nome de Jesus Cristo. Porque foi em prol da palavra. Sabe? É difícil, mas tem que ser. Então o espírito de dominação precisa morrer para que a presença de Deus retorne ao templo. Só assim nós poderemos ter uma real visão de Deus. Apenas a partir disso é que as pessoas certas são comissionadas para as funções certas. Olha só. Olha lá. Isaías 6:8. Depois disso, ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei e quem há de ir por nós? Então disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Então, quando o espírito de dominação e controle sai, nós somos capazes de quê? De dizer: eis-me aqui. Porque senão eu não digo eis-me aqui. Porque alguém tem que mandar eu ir. Não, eu tenho que ir. Certo? Estava capacitado, né? Para poder ir, tá.
Sim. Transadia, Isso. Mas Deus já começou uma obra nas nossas vidas há algum tempo. Então eu tô pronta. Tô sendo preparado. Mas eu já fui comissionado para ir. Certo? Então naquilo que o Senhor já tem me dado, eu vou o quê? Dar os meus passos. Senhor, eu tenho medo. Me falta ousadia. Derrama em mim do teu poder, da tua unção, Senhor. Da tua fé. Me envia. Eis-me aqui. Amém? Amém. Então a gente precisa. E só quando isso cai por terra é que eu vou. Então, sexta coisa. Afrontas e ameaças. Efésios 6:9. Michele. Pastora Michele. E vós, senhores, fazei o mesmo para com eles, deixando as ameaças, sabendo também que o Senhor deles é o vosso, que é o E vosso, vosso. está no céu, e que para eles não há acepção de pessoas. Então, uma forte característica de uma pessoa dominadora é que ela frequentemente usa o artifício da afronta e da ameaça para concretizar os seus interesses. O que significa este mandamento de Paulo, fazei o mesmo para com eles? Significa que, se estamos em uma posição de liderança, devemos servir de boa vontade aqueles que se subordinam a nós. Este foi o espírito de liderança do Senhor Jesus, 1 Pedro 2:23. Pastora Rose. O qual, quando injuriavam, não injuriava, e quando padecia, não ameaçava, mas entregava-se àquele que julga justamente. Jesus jamais usou a sua autoridade como instrumento de ameaça e manipulação. Então, aqui está falando o quê? Vós, senhores, fazei o mesmo para com eles, deixando as ameaças, sabendo também que o Senhor deles é o vosso, está nos céus, e que para com ele não há acepção de pessoas. Deus ama a todos. Então ele não vai fazer algo em prol de mim em detrimento de outro. Não, ele vai fazer o que é justo, o que é reto. E nós devemos ser assim, como líderes. Ah, eu vou agir assim com fulano e assim com ciclano. Não, eu vou agir da mesma maneira. A forma pode ser diferente, porque as pessoas não são iguais. Então eu não posso agir da mesma forma com todo mundo. Mas o princípio aplicado tem que ser o mesmo. Senão há o quê? Acepção de pessoas. Certo? Então olha só. Manipulando as informações dentro da afronta e da ameaça. Também é característico no procedimento de um líder dominador um sério problema relacionado à ética pastoral. Informações negativas recebidas de confidências ou fofocas alheias são indiscriminadamente usadas como um arquivo morto para controlar a vida das pessoas e principalmente calar a boca delas. Ó, tô sabendo, viu? Fica ligado, porque se tu... Eu sei. Meu Deus. Eu sei que você fez o Durante muito tempo, e eu não sei se isso ainda acontece, graças a Deus isso nunca aconteceu na minha vida, e eu nunca agi dessa maneira, e em nome de Jesus nós nunca teremos ninguém assim. Amém. Amém? Amém. Em nome do Senhor Jesus. Mas pessoas que são conselheiras, usando informações para o quê? Para ter o controle sobre as pessoas. Isso principalmente no Ministério de Aconselhamento e de Libertação que a gente faz, que vocês já conhecem. Várias pessoas acabaram invalidando esse ministério por causa de quê? De usar essas coisas contra as vidas. E isso nós não podemos fazer. Nós não podemos. Entendeu? Para tentar manipular, se tu não fizer o que eu quero, ou se tu não agir de acordo, eu vou te tirar, porque eu sei, porque eu não sei. Gente, tudo que nós sabemos pelo Espírito nas ministrações é para quê? Para cura, para transformação. E aquilo que aconteceu já era, Jesus já perdoou. Só que tem pessoas que fazem isso. Tá? Várias vezes assim, quando a gente vai para essas ministrações, quando a gente começa a aprender acerca de aconselhamento, da libertação, procurando as raízes, né, de tudo, onde tudo aconteceu, as lideranças, no caso a apóstola Neuza Tioca, os apóstolos, enfim, eles deixam muito claro a responsabilidade em o quê? Não usar isso para fazer acepção de pessoas. Nossa, mas no passado, não posso confiar. Não, se o Espírito de Deus perdoou,
Se o Espírito de Deus lançou fora, se a pessoa se arrependeu e demonstra os frutos dignos de arrependimento, porque às vezes ela demonstrou que se arrependeu na tua frente, mas o fruto dela não é. Daí eu tô certa em ter cuidado naquela situação. Mas ela, gente, ela mudou, acabou. Eu vou manter isso na manga? Não. Ele perdoou e, como diz, está o Ocidente do Oriente é o que ele faz com os nossos pecados. Amém? Amém. Glória a Deus. Na verdade, então, temos aqui uma distorção extrema do ministério pastoral. Ao invés do pastor usar as informações confidenciais para discernir as raízes do problema, solucionando-os, eles usam aquilo para manipular o comportamento das pessoas de acordo com os seus interesses, a ponto de sugerir ameaças. Portanto, quando alguém o contrariar, ele vai nesse arquivo morto e tem a ameaça certa para jogar na cara dessa pessoa. A pessoa é condenada a se calar e a consentir, ou vai ser retalhada. Caso a pessoa não se deixe levar por este tipo de manipulação, o líder dominador, então, parte para uma perseguição acirrada. Abre-se uma estação de caça ao oponente. E esse espírito de dominação e controle não se satisfaz enquanto não vê a pessoa fora de ação. Então vamos lá. Não discorde de mim, é o que ela diz. Nunca tente contestar minha autoridade. Não duvide do meu ministério. Não questione nenhuma das minhas decisões. Caso isso aconteça, eu posso te perseguir até te derrubar. Aqui sou eu quem manda. Ou seja, Yeshua já deixou de ser o Senhor há muito tempo. Então, ministerialmente falando, quem é que manda? É Jesus. Mas nesse caso, não é Jesus, é Ele. Então eu não posso perguntar, eu não posso questionar, eu não posso querer entender. Não, você deve. Essa é uma das primeiras coisas que Paulo ensina. Pergunte, questione. Ok? Deixa eu ver aqui, mais um pouquinho então. Amaldiçoar ao invés de demonstrar gratidão. Muitos líderes, em vez de incentivarem, apenas lisonjeiam seus liderados. Enquanto eles estão concordando com tudo, são tidos como prediletos. Porém, quando conseguem discernir algo errado e começam a discordar, então passam a ser duramente resistidos. Este boicote pode jogar estes liderados para um lugar de marginalidade no ministério, de onde acabam saindo ou sendo cuspidos por discordarem ainda que de forma construtiva. O pior é que essas pessoas rotuladas de desobedientes e rebeldes são despedidas como que estando debaixo de maldição, ou, de uma forma mais sutil, pode-se pensar ser justo dizer: eu não amaldiçoo esta pessoa, porém também não posso abençoar. Esse é um grande erro. Tenho que confessar que algumas vezes agi dessa forma e que os resultados não foram bons. Então, assim, como que a gente pode chegar e dizer isso de uma pessoa? Né? Aqui a gente tem o quê? Ah, então assim a pessoa não concordou comigo, então tá fora, tá em rebeldia. Muitas vezes, gente, isso aconteceu. Isso aqui, ó, esse é um grande erro. Tenho que confessar que algumas vezes agi dessa forma, os resultados não foram bons. Tem a ver com o pastor que escreveu essa apostila, né? Mas eu posso dizer que também posso dizer a mesma coisa. E quando Deus mostrou, quando Deus falou, deixa eu terminar, amor. É tão importante assim? Tá chovendo dentro. Então, gente, já aconteceu da gente também acabar usando da mesma forma. E quando Deus mostra, não chegou a sair, não chegou, nada disso aconteceu. Porém, quando Deus mostrou que esse tipo de situação estava acontecendo, foi a chance do quê? De haver o arrependimento. Nenhum de nós está isento de um dia isso vir a acontecer. Nenhum. Mas é importante o quê? Reconhecer. Eu errei, eu pequei. Senhor, tem misericórdia de mim. Eu tenho agido com dominância. Eu tenho agido com interesses que não são purificados pelo Teu Espírito. Purifica, vê se há em mim algum caminho mau. Amém? Amém. Parece ser vergonhoso ter que confessar algo assim, não é?
Mas todos nós começamos um dia. Todos nós erramos um dia. Mas se eu não abrir para o arrependimento, como que eu vou poder mudar a minha vida? Fica trancada, né? Fica ali. Não, eu vou continuar agindo daquela maneira, porque quando eu não confesso, quando eu não aceito, quando eu não digo que eu fiz, eu não posso ser curado, porque tem uma justificativa para explicar a minha atitude. Se tem uma justificativa, então eu não estou aceitando que aquilo realmente é real. Então não vai ter mudança, porque no fundo eu não aceito que eu preciso mudar. É isso que a justificativa me diz. É isso que a justificativa nos mostra. Não, mas eu tenho um motivo para agir assim. Enquanto você tiver um motivo, você vai continuar agindo assim. E você não vai mudar nunca. É difícil as pessoas quebrarem essa barreira de tirar o orgulho e falar, não, eu errei, confessar que eu errei. Ela tem até vergonha de dizerem que ele errou, mas quando aí se arrepende é porque gerou mudança, gerou vida. Vergonha dá mesmo. Vocês acham que não é vergonhoso, de repente, para um líder que está atuando 10, 15 anos, chegar e dizer uma coisa dessas? Mas ela demorou 15 anos para dizer? Ou porque não tinha reconhecido ainda, não tinha enxergado realmente, ou porque o orgulho foi muito grande para admitir. Não sei, cada um na sua. Entendeu? Mas ou é uma coisa ou é outra. Ou realmente a pessoa não viu, ou ela, tipo assim, ela tinha noção, mas deixa pra lá. Tá cheio de gente assim, mas nunca é tarde. Eu compartilhei com uma pessoa essa semana. Sabe pra que é tarde? Sabe quando é tarde? Quando morreu. Morreu, acabou. Daí é tarde. Daí não tem mais o que fazer. Agora, enquanto houver vida, enquanto houver o fôlego de vida, Yeshua, Hamashia, Senhor Jesus, o nosso Messias, o ar nos nossos narizes, no nosso pulmão, há tempo. Só não há mais tempo quando a morte bater na porta. Quando chamarem a tua senha, né? Que a gente não sabe qual é. Então, olha só. A coisa então certa a se fazer em relação a qualquer pessoa que resolveu ir para outro aprisco é, acima de tudo, demonstrar gratidão. Ainda que essa pessoa não esteja totalmente certa e ninguém nunca está, é necessário considerar o tempo, os esforços, a presença, os recursos, as finanças e tantas outras coisas que essa pessoa investiu durante o seu tempo de permanência. Desprezar isso certamente trará sérios entraves e dificuldades no nosso ministério. Então, assim, glória a Deus, né, pelo tempo e tal, mas infelizmente o tempo vai mostrar. Deus abençoe em nome de Jesus Cristo. Certo? Conclusão com relação ao que a gente aprendeu. Tudo isso pode parecer muito estranho a você, mas eu estou falando de coisas que corriqueiramente acontecem dentro da igreja, entre pastores e até mesmo pastores de renome, grandes, né, que a gente poderia considerar. Só uma maneira de agir com uma liderança controladora, ou seja, com muita humildade e domínio próprio. É preciso agir no mesmo espírito da liderança de Davi e Yeshua, não resistindo ao perverso, dando a outra face, cedendo também a túnica, não por sujeição ao espírito de controle, mas exatamente para não nos contaminarmos com ele. Esta pode ser a maior prova na vida de alguém que será um líder segundo o coração de Deus. Tá no meio da injustiça e não se levantar contra a injustiça. Orar, Deus, faz alguma coisa. Senhor, se levanta em meu favor. Pai, muda essa situação. Vocês acham que Davi não orava? E os salmos de Davi? Enquanto ele estava lá escondido na caverna, por detrás das amoreiras, em tantos lugares quando ele foi perseguido. Será que ele não se perguntava, Senhor, mas ele é o meu rei, jamais? Né? Então, cada vez que nós não damos lugar à vingança, certamente a nossa causa será julgada pelo justo juiz. Josué ou Uzias? Apesar de Satanás ter colocado à direita do sumo sacerdote Josué, sujando suas vestes com o espírito de controle e dominação, ele se arrependeu diante da correção divina que transformou a sua liderança. Zacarias 4:6 diz, e respondeu e me falou dizendo, esta é a palavra do Senhor a Zorobabel,
Não por força nem por violência, mas pelo meu espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Zacarias repreendeu e Deus falou o quê? Nem por força nem por violência. Houve arrependimento e as coisas continuaram. Por sua vez, o rei Uzias sofreu o mesmo ataque, sendo também da mesma forma advertido. Porém, em vez de se arrepender, ele se indignou por ter sido contrariado. Ficou irritado por não ter conseguido o seu intento de dominar, usurpando os direitos alheios. Terminou sua vida leproso e banido do templo, do lugar da presença de Deus. Que tipo de espírito tem predominado na nossa liderança? Vocês, pastores, agora, né? Mais assim nessa questão. Pastor Davi, pastora Rose, pastora Michele, pastor Edilson, pastor André, eu, o apóstolo. Vocês que têm se preparado, que tipo de espírito tem predominado na nossa liderança? Quem nós estamos sendo? Servos ou senhores? Pastores ou dominadores? Mordomos ou donos da herança de Deus? A gente está guardando os princípios e fundamentos, ensinando para que vocês usem dos mesmos princípios e fundamentos da maneira correta, sem interesses próprios? É isso que a gente tem que inspirar as pessoas. Precisamos inspirar vidas. Quando contrariados, quando confrontados, o que se levanta em nós? São coisas fortes, gente. Tem a ver com sentimentos, com emoções. É isso aí. Deus está nos ensinando, está nos movendo. Mas o que eu tenho feito com isso? Eu vou deixar Deus ministrar o meu coração, colocar cada coisa que veio para fora no seu devido lugar. Porque quando vem para fora, vem por um motivo, para mostrar que está fora do lugar. Então Deus quer pegar o que está fora do lugar e colocar no lugar. Como eu tenho reagido? Então é isso que Deus quer fazer nas nossas vidas. Deus quer nos ajudar a formar líderes. Deus quer nos ajudar a sermos líderes segundo o coração de Deus. Alguém te diz que você é um agressor ou um mentiroso, ou te acusa de ladrão, ou te acusa de espancar suas filhas, ou te acusa de ter dito determinadas coisas que você não disse. E o que você faz? Você ora por essa pessoa. Você ama essa vida e diz: Senhor, alcança, Senhor. Oh, Jesus, meu coração está tão magoado, mas alcança. Enquanto você orar por essas vidas, Deus vai gerar amor no teu coração. E você vai deixar de estar magoado para amar e somar nessa vida. Amém? Então vamos lutar, gente. Um pedacinho das coisas a gente pode encontrar em nós. Mas há um pedação de arrependimento para arrancar tudo de dentro e Deus fazer algo tremendo nas nossas vidas. Amém? Então que a graça e a paz do Senhor falem contigo. Que a graça e a paz do Senhor transformem você. Que a graça e a paz do Senhor sejam dentro de você para que você possa reconhecer e entregar nas mãos do Senhor a tua vida. Amém? Seja um líder segundo o coração de Deus. Glória a Deus. Amém.